Esse moleque foi usado por um quarteto de heróis, como um depósito de maldições, pois tinha o poder de roubá-las, e consequentemente carregar todo o sofrimento. Porém, na última batalha, o herói principal revelou a habilidade de voltar no tempo, mas só levaria suas mulheres com ele. E foi nesse momento de ódio que o garoto descobriu que também podia roubar habilidades. E já que ninguém ia trazer ele de volta, ele vai voltar sozinho. Mas antes, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e hype o vídeo que me ajuda muito. E no mais é isso, agora vamos de obra. Tudo começa com o nosso protagonista perguntando o que ele pensa que tá fazendo, seu pedacinho de lixo. Mas a garota na sua frente manda ele se aparecer agora e roubar a maldição do Lord Arthur, aparentemente muito preocupada com esse outro garoto, enquanto o nosso protagonista vai pensando que isso é uma merda e ele já está no seu limite. Mas mesmo assim ele fala que tá roubando, sendo assim ele estende a sua mão para ativar a sua habilidade, enquanto nós descobrimos que o seu nome é Crash Valiant e ele nasceu em uma família muito roubada, uma das mais fortes do mundo, mas ele não passou de uma maldição, e com a sua habilidade, uma mão negra gigantesca rodeia o corpo daquele Arthur, enquanto vai engolindo os debuffs e maldições que ele tem. E o nosso garoto começa a pensar que ele tem o poder de roubar maldições, mas também não é só maldições. E entre os heróis que estão lutando contra a erosão do mundo, ele foi o homem que se destacou na geração azul. E não era só aquela garota, mas 3 delas, que estavam muito preocupadas com esse tal de Lord Arthur, implorando para que ele tomasse aquela poção. E enquanto esse Lord Arthur ia voltando ao normal, olhando para cima ele percebe aquele Cavaleiro da Morte, pronto para matá-los. E ele pergunta muito cansado se eles devem lutar contra o Cavaleiro da Morte azul com esse pequeno número de pessoas. E isso é impossível, assim largando a sua espada. E ele chama a Sigrun, a Bella e a Mary para irem embora com ele. E obviamente as 3 estão muito apaixonadíssimas por esse tal de Lord Arthur. Mas observando tudo tá o nosso garoto, perguntando o que o Arthur vai fazer e o que diabos ele pensa que tá fazendo agora. E o Arthur, muito cansado, fala que vai acabar com isso aqui e agora. E não tem mais esperança para esse mundo. E agora só sobrou a ruína. Mas o Crash, rangendo os dentes de raiva, pergunta se ele tá falando que vai desistir agora, depois de tudo que eles fizeram para chegar até ali. E ele pergunta se ele tem ideia de quantas pessoas morreram no caminho. E tudo porque ele ficou ocupado com essas mulheres. E ele pergunta se ele finalmente enlouqueceu. Mas aquela garota de cabelo azul dá um passo à frente, mandando que ele calhe a sua boca, pois o Arthur deu o seu melhor. E essa garota é a Sigrun Epiphania, a terceira princesa do Império, que faz parte da geração azul. E ela continua falando que ele é apenas um lixo que só sabe roubar as coisas. E ele não pode nem usar falar assim com o Lord Arthur, o que deixa nosso garoto mais puto ainda, perguntando como assim lixo. E isso é novidade vindo dela. E como ela pode falar isso para a pessoa que salvou a sua vida, já apontando a sua espada para ele. E o nosso prota, desesperado, fala que eles não teriam chegado tão longe sem a sua habilidade. E caso eles tenham esquecido, ele vai refrescar a sua memória. E ele vai começar com a Bella, que é a bruxa vermelha da Torre Mágica, que também faz parte da geração azul. E naquela época ela disse para ele que não poderia usar magia se perdesse a voz. E foi ela que implorou para ele para roubar as suas maldições. E é ele que tá sofrendo com elas agora. E mesmo assim ela atacou ele quando ele foi buscar os analgésicos. E antes e agora, seu hábito de desprezar as pessoas não mudou nada. E perto dela tem a lança mais forte do Império, a Mary Diana, a Cavaleira Imperial de Ephania, que também faz parte da geração azul. E ela é só uma idiota que avança sem pensar 2 vezes e pegou todas as maldições possíveis. E depois ficou implorando para ele tirar essa dor, o que ficou bem sugestivo, mas tudo bem. E por último, claro, ela, a princesa, chamando ele de benfeitor, aquele que sacrificou seu olho para ser chamado de lixo agora. E durante a academia, ela teve ele como alvo apenas por ele ser da facção do reino de Starlon. E mesmo depois de todo esse bullying e fazer todos se perguntarem se ele era mesmo da família Valiant, ele aguentou tudo isso só para arrumar os seus olhos. E o porquê disso é porque ela deveria ser da geração azul, aquela que vai salvar o mundo. Só que na verdade era porque ele era desgraça do reino, uma falha de talento para lutar. E ele esteve limpando a bagunça de todos até agora. E pelo visto tudo isso foi por nada. Mas ele não se importa com elas. Mas você, Arthur, deveria ser aquele que salva o mundo. E você supostamente iria liderar esses tolos. E ele viu ele ficar na linha de frente da geração azul. E por isso que ele decidiu ficar assolado até o fim. Então por que caralhos ele tá desistindo agora? E o Arthur começa a falar que acha que agora ele pode falar a verdade. Como ele disse, esse mundo já era. Então ele vai refazer tudo desde o começo. O nosso garoto pergunta como assim refazer, de que merda ele tá falando. O Arthur responde que é isso mesmo. Não é a primeira vez que ele vê o fim do mundo, porque a sua habilidade é a regressão, o que choca muito o Crash na hora. E ele continua falando que agora que ele obteve a habilidade de memória herdada, ele pode regressar mantendo suas memórias. E o nosso garoto pensa que se eles voltarem para o passado com a experiência de agora, a chance de prevenir o colapso irá decolar. E o Arthur animadinho fala que esse é o plano. E ele vai recomeçar tudo com elas, deixando o Crash em choque mais uma vez, perguntando sobre ele. Mas o Arthur fala que ele que se foda. E a habilidade de Capuz Negro é até que útil, já que ele pode roubar qualquer maldição existente. Mas porque ele regressaria com alguém que o corpo e mente já estão em prantos. E sendo honesto, qual seria a sua utilidade? E é bem melhor pegar a versão fresca dele, que não tem conhecimento passado. E nesse momento o nosso garoto percebe que ele não passava de um objeto para esse cara. E esse desgraçado tratou ele como descartável desde o início. E não se preocupando com mais nada, o Arthur dá um passo à frente e pede para ele não se preocupar, pois ele fará bom uso dele no próximo mundo, no outro e depois no outro também, até que esse inferno acabe. E ele se vê em breve, Crash. E o nosso garoto tremendo de ódio escutando isso, manda ele esperar por um momento, mas ele percebe que no fundo ele sempre soube disso.
isso. E quando a geração azul ignorou ele e apenas ficou observando, foi quando ele descobriu que eles nunca viram ele como um companheiro. E ele começa a gritar para que ele o leve com ele, mas o Arthur só dá risada da sua cara. Enquanto o nosso garoto vai percebendo que ele vai desmaiar por conta das maldições. E ele vai morrer antes do mundo acabar. Mas com muito ódio ele fala que não vai morrer agora, não assim. E pelo que ele sabe, a sua habilidade consegue roubar não apenas maldições, e também funciona com habilidades. E ele nunca tentou usar no Arthur porque a sua habilidade não é uma maldição, mas vale a pena tentar. Sendo assim, ele ativa a habilidade Capuz Negro, rodeando o Arthur. E assim que a mão rodeia, o nosso garoto dá um sorrisinho mandando que ele espere um momento. E nesse instante a habilidade é sugada. E o Arthur, que ainda não sabe, pergunta para o Crash se ele ainda não desistiu. E o nosso garoto responde que ele experienciou incontáveis vezes do apocalipse. E em toda vez, quando ele se tornava inútil, ele o descartava. E ele deixou ele para morrer novamente e novamente. E ele pergunta quantas vezes já foram. Mas dessa vez, Arthur, vai ser você. E o Arthur pergunta se ele finalmente ficou louco. Só que o nosso protinha só dá um sorrisinho satisfeito para ele, apontando para o Cavaleiro da Morte logo acima, falando que talvez ele tenha ficado louco mesmo. E ele pergunta se ele não falou que o mundo estava destinado à ruína. Então por que ele não olha lá para cima? E assim que o Arthur olha, ele fica muito preocupado percebendo que agora ele tá fudido. E antes que nosso garoto pudesse morrer, ele fala que se ele não quer morrer agora, é melhor lutar para sobreviver, com o Cavaleiro da Morte já atacando o garoto. E o nosso garoto conclui falando que vai ser ele que vai regressar e salvar esse mundo maldito. E foi exatamente isso que aconteceu, com o nosso prota abrindo os olhos, mas agora não estavam tão horríveis quanto antes. E quando ele acorda em um quarto bem estranho. E ele se pergunta se esse lugar não é onde ele morou quando criança, simplesmente voltando no tempo para o Crash Valiant, de 13 anos, assim completando sua regressão. E esse é dito sobre a erosão do mundo, um fenômeno onde quase literalmente o mundo sofre uma erosão por outra dimensão. E quando a erosão do mundo ocorre, mudanças ambientais vêm junto com ela. E piorando ainda mais, as espécimes da erosão invadem nosso mundo, e entre elas tem uma que possui uma forma humanoide, conhecidos como os invasores do mundo. E sempre quando o invasor do mundo invade, só o caos reina. E aqueles que resistem contra a erosão do mundo, que inclusive eram aqueles 4 ingratos, são chamados de Geração Azul. E o Crash, obviamente, com seu corpo capaz de selar maldições, entrou na Geração Azul, tratado como apenas um vassalo de maldições, e no fim traído por seus companheiros. O Crash Valiant realmente teve uma vida miserável. Mas agora finalmente voltando a quando ele era criança, com 13 aninhos, o nosso garoto também surpreso por ter dado certo, e ele reconhece o seu quarto na hora, e lembra que alguns momentos antes, ele estava num frio mortal, mas agora ele está quente como o verão. E se ele se lembrar ao certo, essa é a mansão do Pinheiro Verde, onde ele ficou quando criança. Então a sua última aposta pelo visto deu certo, utilizando o Capuz Negro no Arthur, e realmente foi um grande sucesso, mas eles perguntam como ele conseguiu roubar ela. E pessoas costumam pensar que o Capuz Negro é uma habilidade que pode ser usada livremente sem restrição, mas tem uma falha distinta. Ela pode roubar a posse de um alvo, só se o usuário conseguir desbloquear o cadeado gerado após a ativação. E esse tal de cadeado é gerado baseado na afinidade do dono com um objeto. E se uma pedra achada na rua for reconhecida como algo valioso, para desbloquear a condição, você deve, por exemplo, transferir 99% da riqueza do mundo para o dono. Sendo assim, a dificuldade do roubo aumenta, e algo tipo uma habilidade única, ao qual é altamente valorizada, a dificuldade de roubar é astronômica. E ele sabe que quanto maior o valor, mais condições ele tem, e mais difíceis são. E o próprio Arthur, eles perguntam o que passava na sua cabeça, e quando ele ativou a sua habilidade, ele não viu nenhum cadeado, e o fato de que nem tinha um cadeado, significa que ele queria abandonar essa habilidade. E pensar que o homem que foi conhecido como o Rei dos Heróis, queria abandonar sua habilidade de regressão. E pelo que ele se lembra dele no passado, algumas vezes o Arthur mostrava uma expressão de cansaço, e ele se movia como se estivesse apenas terminando uma tarefa, e um mundo que estava destinado à destruição. Com isso acontecendo continuamente, ele deve ter enlouquecido de vez. E para o Arthur, a sua habilidade era uma maldição, e por isso ele tentou fazer com que elas mantivessem suas memórias, e voltarem juntas com ele, enquanto ele o excluía. E o fato dele ter conseguido roubar sua habilidade, significa que o Arthur que ele conheceu, derreteu sua habilidade e ficou para trás no mundo, à beira da destruição, e foi esmagado pelo meteoro do Cavaleiro da Morte Azul. Então basicamente, ele está morto. E ele roubou a habilidade que ele tanto queria se livrar, então ele espera que ele esteja feliz, aonde quer que esteja. Mas agora ele dá um sorrisinho satisfeito, pois ele sabe que ele sempre o menosprezou, como se roubar maldições fosse algo que qualquer um poderia fazer. E ele nunca prestou atenção no seu companheiro, que estava sofrendo nas sombras. E ele com certeza teve o que mereceu, seu pedaço de lixo. Mas agora saindo da sua cama, ele encara seu reflexo percebendo que ele tá muito pequeno. E pelo que ele pôde reconhecer, ele parece ter uns 10 anos. A estatura é pequena, mas músculos moderados. E esse é o resultado de balançar uma espada todo dia, tentando sobreviver na família Valiant, o clã marcial mais forte do reino Starlon. E pelo que ele se lembra, se ele tá na mansão do Pinheiro Verde, então significa que a sua cerimônia de provação já deve ter acontecido. E a cerimônia de provação da família Valiant é um lugar para provar a habilidade que vai ser revelada.
pelo deus ao qual foi contratado. E quanto melhor o contratante, maior o ranking do deus. E a linhagem direta de Valiant sempre foi abençoada, mas ele foi uma merda de exceção. E ele não tinha talento ou proeza marcial, porque nenhum deus o escolheu. E depois disso ele foi expulso da família principal e foi enviado para a mansão do Pinheiro Verde, onde vão todas as suas falhas. E agora apenas ele, falha da família Valiant, sabe sobre o fim do mundo. Um apocalipse que nem mesmo a geração azul será capaz de impedir. E ele se pergunta se ele vai conseguir realmente impedir isso, a grande destruição do mundo. Mas enquanto ele tremia de medo e talvez excitação, ele pensa que ele não deve ficar triste, pois não é se ele vai conseguir impedir ou não. Ele tem que impedir, pois se o mundo acabar, ele vai junto com ele. E ele não tem outra escolha. E o primeiro passo para prevenir o apocalipse é esse velho Waryod. E esse Waryod dá um passo à frente, perguntando o que ele faz ali. Enquanto o nosso garoto fica feliz que esse velho ainda esteja vivo. E o Waryod é o único mordomo da mansão. Assim ele agarra suas mãos bem animado. E o velho pergunta se ele quer alguma coisa. E o nosso garoto lembra que o Waryod foi o mordomo que cuidou dele como a grande falha da família. Mas ainda assim, ele o traiu. Mas nesse momento ele pergunta para o Waryod sobre o veneno que o seu irmão deu para ele para matá-lo. Quando é que ele vai usar ele? E foi esse mesmo velho Waryod que o envenenou quando ele tinha 14 anos. E ensinou para ele sobre a primeira traição da sua vida. Mas enquanto isso, na casa principal da família Valiant, tinha uma garota derrotando vários cavaleiros como se não fosse nada. E observando aquilo, todos estavam em choque, com seu imenso poder. E se perguntavam se ela tinha mesmo 15 anos. E os cavaleiros não conseguiram fazer nada com ela. E o título de Santa da Espada não é de enfeite. E essa garota é a Charlotte Valiant, a irmã mais velha do Crash. E os dois conversavam que diziam que o talento dela aparece em cada milênio. E o outro carinha fala que é isso mesmo. E é por isso que o Lorde da casa tem altas expectativas nela. E uma gênia nascida de outra linhagem, é o que falam. E graças a ela, a família Valiant nunca será extinta. Mas escutando isso, o Bellokin Valiant, o meio-irmão do Crash, fica possesso de raiva, falando que vai matar toda essa linhagem maldita. Mas a Charlotte é um risco enorme, e aquela mãe dela também é decente. Então sobrou apenas aquela falha inútil. E de volta à sua casa, ele lembra que ele fez uma proposta para o Waryod, que ele planejava matar o pirralho primeiro. E ele também tem um motivo para matá-lo, pois sua carreira foi impedida por causa dele. E se lhe der uma gota disso para o Crash, ele não terá que se preocupar com o tratamento da sua filha ou com dinheiro. E ele pergunta por que ele hesita tanto. E o velho fala que o jovem mestre é alguém que ele criou como se fosse o filho, e como ele poderia fazer isso. Mas o Bellokin pergunta para o Waryod se ele vai escolher salvar o filho de alguém, ao invés da sua filha biológica, o que deixa o velho em choque. Sendo assim, ele fala que não. Mas naquele dia, quando ele teria que matar o Crash, ele não teve tanta coragem, e ele implorou por perdão para o jovem mestre. E o dia em que o Waryod deveria matar o Crash, depois de quando ele regressou, mesmo na sua primeira vida, não aconteceu. E o velho falou para ele que mesmo que o jovem mestre fosse precioso para ele como um filho, ele cometeu um grande pecado. E o Waryod, incapaz de aguentar essa culpa, comeu o bife envenenado e acabou morto no seu lugar. E de volta ao nosso prota, ele pergunta mais uma vez quando ele vai usá-lo. E o velho pergunta como assim veneno? Enquanto o nosso garoto pergunta se ele quer se fazer de besta, mesmo que ele tenha pensado em matá-lo pelo bem da sua filha. E ele quer saber se ele acha mesmo que ele não iria descobrir isso, enquanto o velho fica muito envergonhado. E o nosso garoto pensa que nesse ponto ele vai acabar deixando ele sem escolhas de novo. Sendo assim, ele fala que se ele quisesse fingir de besta, ele pode ir em frente. E se não fosse por ele ser uma falha desde o começo, ele nunca teria dado a ele essa ordem. E o velho observa o Crash e pensa que achou que ele iria se culpar por ele ter o traído, ou chorar de raiva ou algo assim. Mas o nosso garoto se vira na hora e fala que ao invés disso, ele deve segui-lo. Logo o velho percebe que o jovem mestre Crash mudou bastante. E ele basicamente se tornou outra pessoa. E caminhando junto com ele se pergunta se ele quer estudar agora. Mas o garoto ordena que o Waryod corte essa parede na sua frente. E ele fala que como mordomo da família Valiant, isso deve ser muito fácil pra ele. E o velho fala que é claro que sim. Sendo assim, ele faz a sua pose de espadachim, e com um corte da sua espada, ele destrói aquela parede. E para a surpresa do velho, aquela parede era falsa, e tinha uma passagem secreta por ali. E o nosso garoto fala que ele fez um bom trabalho. E observando as suas costas, o velho percebe que é como ele pensou. Ele é uma pessoa completamente diferente de ontem. E ele tem uma espécie de aura que lembra muito a do Lorde. Mas o que caralhos aconteceu com esse garoto? E lá na frente, o nosso garoto observa aquela porta e lembra que isso traz memórias pra ele. E na sua vida passada, tudo aquilo foi queimado. Mas agora, ele conseguiu chegar antes disso acontecer. E o velho curioso pergunta para o jovem mestre se ele quer que ele corte as correntes. Mas o Crash fala que não, ele não consegue fazer isso. E eles perguntam se ele deveria usar a sua força agora. Sendo assim, ele ativa a habilidade Capuz Negro, com uma mão com presas e uma língua muito estranha aparecendo na sua mão. E com isso, essa névoa negra rodeia aquele cadeado e desbloqueia ele como se não fosse nada. O que surpreende muito o Waryod na sua frente. Enquanto o nosso garoto se pergunta se ele tem enferrujado por acaso. E o velho muito curioso pergunta para o moleque se ele fez o contrato com Deus. E o nosso prota pensa que ele não fez o contrato nessa parte do tempo, mas ele vai lá e mente que foi um deus insignificante. E sobre a biblioteca, ele pode se sentir livre de reportar para o seu pai. O que surpreende mais uma vez o Waryod, lembrando que até ontem, os olhos do jovem mestre pareciam ter perdido a vontade de viver. Mas tudo mudou quando ele fez o contrato com esse tal de deus insignificante. E ele deve ter obtido uma habilidade poderosa. Além do mais, ele tem a mesma linhagem da maior gênia de Valiant. E mesmo que ele não esteja no nível da senhorita Charlotte, o jovem mestre pode com certeza ser muito
forte. Dessa maneira o velho se curva, falando que até o que ele quer fazer acabe, ele não irá falar nada. Enquanto o nosso garoto pensa que entende agora, esse deve ser um efeito colateral da regressão. E porque ele está agindo diferente de antes, ocorreu uma mudança com o Wilde, e o Wilde que o traiu vai viver apenas em suas memórias. E o Arthur também deve ter sofrido com isso. E talvez seja por isso que ele queria se livrar dessa habilidade. Mas no caso do Wilde, se ele curar a doença da sua filha, talvez ele jure lealdade a ele. E ele com certeza deve aumentar o número de peões que ele tem enquanto isso. Assim ele vai fazer o que ele quiser, enquanto pensa que depois ele cura a filha dele. E agora a única coisa que ele quer pensar é sobre a biblioteca secreta. E assim que ele abre o portão, um poder imenso vai na direção dele, mas rapidamente ele consegue desviar, enquanto o velho bloqueia o ataque. E o nosso garoto percebe que ele, que aguentou várias maldições, ficou arrepiado até com isso. E ele não tem dúvidas, o seu livro está ali. E ele quer esse grande livro falando que finalmente achou. E essa biblioteca secreta da mansão do Pinheiro Verde é onde basicamente os ancestrais que eram chamados de falhas da família Vale moravam até o fim das suas vidas. E eles escreveram suas técnicas e memórias de sua vida ali. E não é uma habilidade, mas um produto da humanidade. Um lugar onde mantiveram seus livros secretos para alcançar o pico. No começo era um lugar livre de acesso, mas ela se tornou secreta por causa de uma pessoa. E essa pessoa foi o Demaris Valien. Ele foi a pior falha da história de Valien, mas também a pessoa que foi consumida pela erosão do mundo e se tornou o mais forte. E o livro secreto da pior falha de todos os tempos. Ele com certeza quer esse poder. E assim que ele pega o livro, ele pede desculpas aos seus ancestrais. Mas isso agora é seu. E assim o Crash começa a lembrar do Demaris Valien, a maior falha da história da família. E mesmo assim, ele também foi a pessoa mais forte da história dos Valien. E quando ele estava no ápice do seu poder, alguns dos guerreiros mais poderosos o desafiaram para o combate. Mas mesmo assim ele destruiu todos, e ninguém foi capaz de impedi-lo. E o veneno de imersão extrema no sangue, isso foi porque ele incorporou a erosão do mundo em seu próprio corpo, e possuía uma arte secreta insana para manejar esse poder. E ele começa a pensar que antes metade do livro foi queimado, então ele não sabe por que o Demaris acabou dessa forma, mas ele ficou louco por conta de não conseguir controlar o avanço da erosão. E parando para pensar, quando ele foi pego pela maldição da erosão do mundo, ele enfraqueceu a maldição do capuz negro, e de alguma forma conseguiu suportar, compensando com outras maldições. E se o mesmo princípio se aplicar na devastação causada pelo veneno da imersão extrema do sangue, e ele roubar uma maldição que controla o avanço, ele pode se tornar tão forte quanto o Demaris. E assim ele ordena que o Wilde, a partir de hoje, garanta que ninguém entre na mansão do Pinheiro Verde. E isso é uma ordem direta. E o velho fala que entende, indo em direção ao portão. Mas enquanto ele caminhava, ele começa a pensar que o jovem mestre vai fazer vista grossa pro seu erro, e ele deve retribuir a sua bondade. Então ele vai recusar a proposta do jovem mestre Belloc, porque o seu mestre é o jovem mestre Crash. E agora na mansão do Belloc, ele tá possesso de raiva mais uma vez, perguntando o que diabos ele acabou de dizer. E seu velho realmente recusa ele por conta daquele merda. Eles não podem manter um lixo como ele na família. E aquela gênia e essa falha deixam ele com muita raiva. E ele começa a pensar que se não fosse a linhagem daquela mulher entrando no seu caminho, tanto a Lilith quanto ele teriam mantido suas posições na linhagem direta. E lembrando da Lilith, ele fica com muita raiva e começa a chamar pelo mordomo. E quando o mordomo aparece, o Belloc ordena que ele vá até a mansão do Pinheiro Verde, onde o Crash está, e descobre por que aquele mordomo maldito mudou de ideia. Mas o mordomo fala que não dá pra entrar lá. E o Belloc pergunta como assim. E o mordomo explica que o Wilde impediu a entrada, impedindo até mesmo o chefe da família de entrar na mansão. O que deixa o Belloc em choque mais uma vez, perguntando como assim ele impede o chefe da família de entrar na mansão, que é sua própria propriedade. E ele fala que com certeza essa falha tem arrogância. Mas de volta ao nosso protinha, que tá começando seu treinamento, depois de algum tempo ele finalmente atingiu o nível iniciante experiente. E pelo que ele sabe, tem vários estágios de aura, como o imperador da aura, o mestre da aura, o expert da aura e o usuário de aura. E o primeiro estágio é o usuário de aura. E esse estágio é quando você acaba de aprender aura. E o segundo estágio é experiente na aura, o estágio onde a maioria dos usuários estão. E claramente onde separa os gênios das pessoas normais. E ele acabou de chegar bem no começo. Enquanto a Charlotte, que é 2 anos mais velha do que ele, já é uma mestra de aura. E o seu talento com certeza é incrível. Mas mesmo a Charlotte, o incrível monstro, não servia de nada contra a erosão. E comparado a ela, ele é apenas um iniciante. E ele se pergunta se ele pode mesmo salvar o mundo nesse ritmo. Só que pensando nisso, sua versão mais velha aparece na sua mente, falando que ele não vai saber até tentar. E ele manda ele parar de lamentar com essa merda, pois em primeiro lugar, não dava nem pra usar aura antes da sua regressão. Mas agora é completamente diferente. E mesmo que ele não se compare com ela, ele pode ficar mais forte com a arte secreta que foi deixada por uma falha como ele. E sendo assim, ele com certeza pode ficar muito mais forte. E é isso, por hora é suficiente. E depois que ele sai do seu quarto, o velho Wilde aparece parabenizando ele por alcançar o nível de iniciante experiente, enquanto o nosso garoto fala que não é nada. E mais importante, ele pergunta por que ele tá esperando ele ali. E o velho fala que a sua noiva, a Bianca Hardwhite, chegou na mansão do Pinheiro Verde, o que surpreende muito o nosso garoto. Lembrando que a sua noiva era o próprio demônio branco Bianca, a líder que se tornou um peão dos devoradores do mundo e tentou destruir esse mundo por completo. E a entidade que derrotou um dos celestiais mais fortes e ganhou o apelido de demônio branco. Mas pensando bem, agora ele é apenas a filha caçula da família Hardwhite. E pelo que ele se lembra, esse é um casamento político. E a família Hardwhite, governante do norte, e a família Valien usou uma falha inútil para ganhar conexão com a família marcial forte. E ele comenta que eles estavam apenas sendo usados por conveniência por suas famílias. Mas até que ele tem negócios com essa Bianca. E em pensar que ela viria visitá-lo logo nesse dia. E a Bianca
Bianca Hardwatts, a filha mais nova da família Hardwatts, governantes do norte. Por conta da sua mãe ter sido afetada pela maldição da erosão do mundo, antes dela nascer, a Bianca foi amaldiçoada pela maldição da boneca de neve, onde ela ficou desprovida de emoção desde o nascimento. E a maldição, tendo atingido sua alma, não pode ser quebrada. E ela não foi capaz de fazer um contrato com Deus devido ao seu corpo corrompido. E ela foi tratada como uma criança amaldiçoada, nascida em troca da vida de sua mãe. E a Bianca foi tratada friamente na família Hardwatts. Mas parando para pensar agora, ele acha que ela com certeza o odeia. Contanto que ele não roube a maldição dela, tá tudo bem. Mas ele acha que não, pois a boneca de neve é uma maldição necessária para controlar a fúria do veneno da imersão extrema do sangue. E se ele pergunta para o velho se seria ruim aparecer com essa roupa, e o velho fala que é claro, ele vai preparar mudas mais novas. Logo nosso garoto agradece e pede que ele mande ela entrar e aguardar por ele. Mas agora voltamos num flashback, 5 meses atrás, quando o nosso garoto deu um tapa na sua noiva, mandando que ela apenas saia, e ela só está interessada no poder da família Valley, e ela não deve agir como a sua esposa. Sendo assim, ele expulsou ela, mas ela de saco cheio dele começa a pensar que não é como se ela quisesse vir ali também. E ela lembra que seu pai disse pra ela que a única forma da sua família sobreviver depende dos Valley, e a sua irmã mais velha falou que ela era maravilhosa, então ela deve conquistar o coração do caçula dos Valley. E o seu pai falou pra ela que o destino da família Hardwatts depende dela, mas a Bianca pensa que mesmo sem emoções, ela pode distinguir o certo do errado, e se ela não tivesse sido forçada a se casar pela sua família, um perdedor de merda e boca suja como ele, com certeza seria alguém que ela rejeitaria. Mas no presente, nosso garoto tá completamente diferente, falando muito amigavelmente que não acredita que serviria um chá tão quente pra ela e alguém com uma língua tão sensível. E ele fala que vai conversar com a empregada depois, enquanto a garota fica surpresa mesmo não tendo nenhuma reação com essa fala dele. E ele comenta sobre o tempo e as flores, e que tal eles darem uma caminhada pelo jardim, e ela fala que por ela tudo bem. E saindo com ela, nosso garoto fala para o Harold que ele deve trazer alguns biscoitos de margadânia para o jardim, e o velhinho fala que é claro. E o nosso prota fala para a Bianca que deve ser difícil chegar até ali, mas ela fala que como eles vão se casar, oportunidades de se conhecer são necessárias. E o nosso garoto pergunta se é sério, mas para um casal, ela parece mais estar falando com um superior do que o seu cônjuge, o que deixa ela mais perdida ainda com isso, e sendo que com certeza tem algo de estranho nisso. E quando eles se viram antes, ele leva para ela de forma muito afiada, mas agora é como se ele fosse outra pessoa. Além disso, ela nunca contou para ele que gostava de biscoitos de macadânia. Só que finalmente chegando ao jardim, o nosso garoto fala que ali é bem pacífico, porém a Bianca dá um passo à frente e pergunta se ele é mesmo o Crush, e os dois se encaram na hora, e o nosso garoto pergunta se é realmente tão diferente de como ele era antes. E nesse momento a Bianca sente uma intenção assassina e pede desculpas ao Crash. Ela não deveria ter falado dessa forma, enquanto o nosso garoto pensa que essa não era a sua intenção. E as suas memórias dessa época são muito bagunçadas, então ele não sabe como ele vai tratar. Mas se tem algo que ele se lembra, é essa expressão da Bianca, que era a mesma expressão de quando ele encontrou ela no fim da mansão do Mar Congelado do Norte. Mas ele pensa que por hora ele vai tentar mudar de assunto. Assim ele fala que não é surpresa pensar isso, e ele acabou de formar um contrato com Deus. E ela percebe que então a sua personalidade mudou após o contrato com ele. A cena mesmo sem expressão parabeniza o jovem mestre Crash. Mas na hora nosso garoto fala que tem uma proposta pra ela. E ela pergunta que proposta é essa, pensando que o Crash foi tão longe a ponto de fazer um contrato com Deus e quer fazer pra ela uma proposta. E ela pergunta se por acaso é para acabar com um casamento, mas ele pergunta por que ela acha que seria isso. E ele começa a falar bem tristinho que entende que ela não queria casar com alguém como ele e quer acabar com esse casamento forjado. E ela começa a pensar que ele tá sendo depressivo de novo. E ela se pergunta por que ele tem uma autoestima tão baixa sendo que é um Valley. Mas ela de saco cheio disso, fala que ela é a sua esposa e isso não vai mudar, o que surpreende muito o nosso garoto, deixando ele um pouco envergonhado com isso. Enquanto ele se pergunta quando é que ele escutou palavras sem nenhuma mentira sequer. E continuando meio envergonhado, ele fala que entende, mas ele quer voltar para o assunto principal. E fala que com a sua habilidade despertada, ele quer roubar a sua maldição. E muito surpresa, a Bianca começa a pensar se ele realmente quer roubar a sua maldição, que nem mesmo os quebradores de maldições conseguiram quebrar. E ela pergunta se ele quer lidar com a maldição ele mesmo. E ele fala que sim, ele quer usar sua maldição. E ele fala que se ela der a ele realiza qualquer desejo que ela tenha, até mesmo o término. Enquanto ele pensa que essa é uma situação onde não ter emoções é uma vantagem. Mas a Bianca começa a pensar que ela sabe que o Crash é tratado como uma falha. E se esse é o caso, ele deve ter uma parede entre ele e a linhagem principal. E ele deve estar cansado disso, a ponto de querer apagar suas emoções. E ela se pergunta se é isso que chamam de doença do coração. E ela lembra que no passado, um mago mental disse pra ela uma vez que quando uma pessoa chegou ao seu máximo potencial mental, eles ficam doentes do coração. E se sucumbir a essa doença, você pode tirar a sua vida, ou repentinamente ficar bondoso como se fosse outra pessoa. E esse é um momento muito perigoso. E tais comportamentos são sinais de alerta para o seu fim. E ele fala para a Bianca que se alguém ficar dessa forma, ela deve ficar do lado dessa pessoa. Assim ela agarra a mãozinha dele e fala ainda sem expressão que vai ficar tudo bem. E ela sabe que ele vai superar isso. E ele apenas precisa controlar suas emoções sem depender da maldição. O que surpreende muito o nosso garoto, perguntando para a Bianca se ela entendeu algo de errado. Mas ela começa a falar que vai vê-lo regularmente a partir de agora. E se ela pedir para o seu pai, ele vai deixar ela morar por perto. Mas ele surpreso pergunta se ela não o odeia e se ela não queria esse casamento. Mas ela fala que mesmo que fosse verdade, ela não abandonaria alguém em perigo. E o Crash percebe que ela não tá negando nada. Mas
Mas ele entende que a Bianca é o tipo de pessoa que se joga de cabeça nas coisas quando decide fazer elas. Mas ele sente que tá tendo algum tipo de mal entendido ali. E se ela não vai dar a ele essa maldição, então ele deve ativar a sua habilidade e ver como é isso. Sendo assim, ele ativa o capuz negro, tentando arrancar a maldição dela. Mas nesse momento ele percebe que foi gerada uma condição para desbloquear. E a primeira condição é se tornar um amigo da Bianca. E o nosso garoto fica surpreso com esse cadeado e percebe que vai ser o problema. E como é uma maldição que nasceu junto com ela, é reconhecido como parte do seu corpo e tem valor. E para desbloquear a condição, ele tem que se tornar amigo do demônio branco. E com certeza vai ser muito mais difícil do que se tornar o seu cônjuge, pois ele sabe que a Bianca não tem emoções. Então raramente ela mostra interesse em algo. E com isso, enviar ela de volta seria apenas uma questão de tempo até ela se tornar o demônio branco. Então ele quer manter ela ao seu lado e procurar por oportunidades de se tornar o seu amigo. E se ele prevenir dela se tornar o demônio branco e obter a boneca de neve, seria como pegar 2 coelhos com uma cajadada só. E agora fazer o que a Bianca diz é o melhor método. Sendo assim, ele agarra suas mãos e fala que isso deixa ele muito feliz. E ele é grato por poder ver a sua noiva regularmente. Mas ela fala que não. Antes ela vai confirmar com seu pai. Sendo assim, ela fala que vê ele mais tarde, indo embora da mansão. Enquanto o Crash pensa que como vai demorar outro mês para ela voltar, ele deve ler todos os tipos de livros de artes secretas até lá. E as coisas com certeza ficaram complicadas a partir de agora. Só que surpreendentemente no próximo dia na mansão do Pinheiro Verde, o nosso garoto ficou em choque, pois a sua noiva Bianca ficou na sua frente falando que a partir de hoje ela irá viver na mansão do Pinheiro Verde juntamente com ele. E ela espera que ele cuide muito bem dela, deixando o nosso garoto muito surpreso. Sendo assim, no outro dia ao amanhecer, nosso garoto acorda mais uma vez com a Bianca dormindo na sua cama. E ele fica surpreso perguntando por que ela dormiu ali de novo. E se ela for vista com uma pessoa como ele, as pessoas vão entender errado. Mas eles são noivos, não era? Tudo bem. Mas a Bianca, que acabou de acordar, dá bom dia para o Crash, mas pergunta por que ele tá ali. Enquanto ele começa a gritar que ele diz o mesmo. Mas agora na sua sala de treinamento, o nosso garoto começa a pensar que já faz alguns meses desde que a Bianca começou a morar com ele. E naquele dia ela simplesmente apareceu falando que iria morar com ele a partir de hoje. E estava ansiosa pelos seus cuidados. Mas ele surpreso perguntou pra ela como assim se mudando. E ela fala que sim, é isso mesmo. E isso não é um problema. A sua família já deu permissão. Enquanto ele começa a pensar que ele queria perguntar se ela estava tudo bem em viver longe da sua família. E ela só tem 12 anos. Mas ele sabe que quando você não tem emoções, o seu afeto pela família também desaparece. E talvez você se torne indiferente a esse tipo de sentimento. Mas bom, essa pode ser uma boa oportunidade para virar amigo dela. Mas de volta ao presente, o nosso garoto pensa que aquilo aconteceu no verão. E eles já estão quase no inverno. E isso é quase um ano. O que significa que a abertura da academia de Harem já está muito próxima. E a academia de Harem é uma academia estabelecida pelos 4 grandes reinos e pelo Império trabalhando juntos, para treinar pessoas que possam se opor à erosão do mundo. E aqueles entre 15 e 20 anos podem frequentá-la. E antes da sua regressão, era uma academia que produziu inúmeros membros da geração azul, que possuía habilidades muito roubadas. E ele começa a ranger os dentes de raiva, lembrando daqueles desgraçados. Mas já que ele conhece as suas fraquezas, melhor do que qualquer outra pessoa, ele pode facilmente roubar as suas habilidades também. E ele vai roubar tudo deles assim que ele entrar na academia. E ele irá fazer 14 anos no próximo ano, então ele tem um ano de sobra antes da sua matrícula. E ele precisa ficar o mais forte possível até lá. Mas ele está começando a atingir os limites do seu talento. E com apenas o tomo secreto, o nível de iniciante de entrada para especialistas é o seu limite. E para superar essa grande barreira, ele não tem escolha a não ser roubar a maldição da boneca de neve o mais rápido possível. E aprender a usar o veneno de imersão extrema do sangue. E depois do seu treino, nosso garoto dá de cara com a Bianca, perguntando se ela tá esperando ele de novo hoje. E ela fala que sim, e é porque ela não pode deixá-lo sozinho. Enquanto ele começa a pensar que ela tem seguido ele como se fosse um filhotinho de passarinho desde o verão. E eles perguntam quando ela vai começar a ver ele como amigo. E essa garota é muito estranha. E ele vai se perguntando se eles deveriam sair para brincar ou algo do tipo. Mas nesse momento o Wilde aparece, falando para o jovem mestre que chegou um convite do Santuário Estelar. O que surpreende muito o Crash, pois ele sabe que o Santuário Estelar é uma festa para menores do reino de Starlon, realizada uma vez por ano. E a maioria das pessoas comparece, a menos que seja um caso excepcional. E é onde eles se socializam e expandem suas conexões. E parando para pensar agora, tinha uma coisa assim na sua vida passada. Então ele agradece a explicação do Wilde, mas ele lembra que ele era confinado na mansão do Pinheiro Verde antes da sua regressão. Então suas memórias sobre isso são muito vagas. Mas ele sabe que aquele cara provavelmente vai aparecer também nesse lugar. Então ele deve ir pra lá, mesmo que seja só para manter a promessa com o Wilde. E dessa forma, ele também não fará mais nada. Assim ele fala para o Wilde que ele pode dizer a eles que ele vai. E a Bianca fala que vai acompanhá-lo. E depois que o velho vai embora, a Bianca pergunta para o Crash se os participantes do Santuário Estelar não iriam tentar criticá-lo. E ela pergunta se ele realmente quer ir. E ele fala que ela tem razão, mas ele também não sabe o que vão dizer sobre ela. E talvez seja melhor ela mesma ficar. Mas ela fala que não, ela vai acompanhá-lo, porque é o dever do noivo proteger a sua parceira. E o nosso garoto fala que não tá perguntando porque ele é o seu noivo. E ele quer saber sobre os seus verdadeiros sentimentos. E ela encara ele vendo de novo aquela expressão de pena. E ela percebe que nos últimos meses, o Crash tem sido muito gentil com ela, de forma muito estranha. Perguntando sobre café da manhã, acompanhando ela na biblioteca, ou dormindo no jardim. E ela percebeu que isso é muito quente e acolhedor. E ela nunca foi tratada com tanta gentileza, nem mesmo na casa dos Hardwats. A ponto dela nem conseguir lembrar o quão terrível foi a sua primeira impressão desse cara. E ela realmente não desgosta do Crash agora. Sendo assim, ela fala pra ele que vai acompanhá-lo. Não só como a sua noiva, mas por vontade própria. O que surpreende muito o nosso garoto, falando que entende.
novamente. E sendo assim, alguns dias se passaram, e finalmente eles vão em direção ao Santuário Estelar. E nosso garoto percebe que então aquele é o Pavilhão Gariel. E em pensar que eles alugariam esse tipo de lugar, o ponto turístico mais famoso dessa área. E eles com certeza limpam a bunda com dinheiro. E a razão pela qual os nobres são respeitados nesse mundo é porque eles podem lutar contra a erosão do mundo no lugar dos plebeus. Só que ainda assim, essas pessoas são obcecadas com festas em vez de treinamento. E elas deveriam ser supostamente o futuro de Starlo. Mas ele duvida que haja muitas pessoas decentes no Santuário Estelar. E nesse momento, ele e a Bianca vão entrando no salão. E é anunciado que Lord Crash e a Lady Bianca chegaram. E as pessoas começam a falar sobre eles, comentando que então é aquele Crash, o filho inútil da família Valen. E outras falam que é um desperdício a filha amaldiçoada do Conquistador do Norte ter tanta beleza. E eles ouviram dizer que eles são noivos ou algo do tipo. E são realmente um duplo de amaldiçoados. Mas obviamente, escutando isso, nosso garoto começa a pensar que esses nobres são muito falsos. Só que lá no canto um moleque muito estranho fala que então ele é um Valen. E chegou alguém bem interessante. E o nosso prota reconhece eles na hora, pois ele pensa que pelo visto tem alguns nobres de verdade ali também. Aqueles que mais tarde se juntarão à Geração Azul. O tigreso Barak Hogman, a elfa Emilia e o arqueiro de madeira Anyx Glaser. E esses três serão conhecidos como os Três Guerreiros de Starlo. E a razão pela qual eles estão mostrando interesse nele é muito provavelmente por causa da Charlotte, a sua irmã mais velha. Pois ele lembra que ela falou pra ele que participou desse banquete e comentou que todas as pessoas vieram falar com ela só porque ela estava usando um vestido vermelho. E mesmo assim, nenhuma delas conseguiu derrotá-la. E o Santuário Estelar tava mais pra Santuário dos Lixos. E foi realmente muito chato naquela época. Então ela não vai da próxima vez. E ele lembra que foi assim que a Charlotte se gabou daquele dia. E jogando pelo clima desse lugar, ela provavelmente já surtou. Só que nesse momento a Bianca agarra sua roupa e pede para o Crash que, por favor, não se importe com o que falam, enquanto o nosso garoto pensa que não tá ligando pra eles e só estava lembrando da Charlotte. E essa garota também foi insultada, mas ela não se incomoda e ainda assim se preocupa com ele. Então ele feliz pede pra não se preocupar, pois ele não liga pra isso. E o nosso garoto começa a olhar de um lado para o outro e se pergunta quando aquele cara vai chegar. E não me diga que ele não vai aparecer. Só que nesse momento, quem ele estava esperando aparece. E é um tal de Lord Darlin Daffilon. E ele o reconhece como o mais estranho de todos os excêntricos. Com um moleque muito feliz que é bem sugestivo também, dando oizinho para todos. E o nosso garoto percebe que ele é o centro das atenções do Castelo da Alquimia, o Darlin Daffilon, e com certeza ele tem um parafuso a menos. E observando o moleque chegando na festa, o nosso garoto começa a lembrar da sua vida passada, de quando esse mesmo garoto observou seu corpo, falando que estava coberto de maldições. E ele perguntava o que diabos tinha acontecido para ficar tão ruim assim. E ele comentava que para esse tipo de erosão de maldição, combinar isso com aquilo talvez seja possível. E ele estava muito interessado no corpo do Protinha, querendo que ele se tornasse o seu sujeito de testes. Mas o Crash claramente não tinha nem energia para falar. Então o moleque tentou aquele silêncio como um sim, simplesmente avançando para cima do Crash, o que surpreendeu muito nosso prota, que já deu um soco na sua cara, mandando ele parar com isso. E ele lembra que naquela época ele era o Lorde do Castelo da Alquimia, o Darlin Daffilon, e foi a primeira vez se encontrando com o homem que mais tarde ficaria conhecido como o Rei da Alquimia, o melhor do mundo. E no meio da festa, o Darlin vai caminhando como se não fosse nada, enquanto as pessoas em volta ficam muito felizes com a sua presença, falando que o Lord Darlin está muito lindo hoje. Mas obviamente outros comentam que ele é muito esquisitão. Mas o Crash pensa que é muito possível que aquele stalker por atenção viria a um lugar como esse onde pessoas da sua idade estão se reunindo. Obviamente ele faria isso. Sendo assim, ele vai até uma mesa de docinhos, pegando vários bolos de uma vez e entregando para Bianca, pedindo que ela espere por ele ali. E ela fala que tudo bem comendo docinho muito docemente. E nesse momento, o nosso garoto vai andando em direção ao Darlin, e o Darlin vai se perguntando quem é esse garoto. E ele sente como se tivesse já visto ele antes. Sendo assim, o nosso prota se apresenta como Crash Valiant, e ele reconhece na hora, pois ele parece muito com a Charlotte. Então ele fica muito animado perguntando se ele é o irmão mais novo da Charlotte. E ele feliz pergunta se ele tem algum assunto com ele, e se sua roupa por acaso chamou a sua atenção, talvez. Mas o nosso garoto fala que recentemente parece que andou pesquisando sobre a erosão do mundo, o que surpreende muito o Darlin na hora. E esse um Crash bem sério fala que falando isso agora, ele pergunta se o seu interesse sobre ele aumentou um pouquinho. E nesse momento o Darlin também fica sério e fala que ele é um garoto bastante provocador. E já que ele conquistou seu interesse, ele deve se preparar. Sendo assim, os dois vão ter uma sala separada. E o Darlin fala que então ele é o Crash, mas ele quer saber a sua idade. O nosso garoto fala que por volta de 13 anos, mas ele pergunta por que ele quer saber isso. O Darlin fala que ele parece jovem, mas a sua aura é totalmente diferente. Logo nosso garoto pensa que, bom, afinal, dentro dele tem um tiozão graduado na academia já. Mas ele fala para o Darlin que não tem muito tempo para brincadeiras, e ele gostaria de ir direto ao assunto. E assim o Darlin manda ele em frente e falar com ele. Mas antes disso ele pode pegar essa espada, o que surpreende muito o nosso garoto, não entendendo por que ele atacou ele do nada. E assim ele pergunta por que o Darlin tá fazendo isso. E o loiro fala que ele encontrou o irmão mais novo da Charlotte, e ele só queria ver suas habilidades primeiro. E o nosso prota pensa que esse moleque é muito chato. Mas o Darlin continua falando que, pensando nisso, ele disse que tinha algo para discutir com ele. E ele pode falar, ele tá ouvindo. Só que um pouco irritado com isso, o nosso garoto arma sua base e bloqueia a espada do Darlin, o que surpreende muito o garoto, perguntando se ele não era supostamente um inútil sem habilidades. Mas o Crash fala que
apesar das aparências, ele treina o dia todo. Mas ele sabe que isso é um pouco complicado. Usar técnicas secretas contra um estudante, talvez ele devesse pegar um pouco mais leve com ele. Sendo assim, ele fala para o Darling que ele poderia ajudá-lo com a sua pesquisa sobre neutralização de maldições. O que surpreende muito o moleque, que já pergunta o que ele sabe sobre alquimia e como ele poderia cooperar com ele. Mas o Crash consegue contra-atacá-lo, apontando sua espada para o seu pescoço, e fala que a pesquisa para neutralizar a maldição da erosão do mundo e os dispersadores ainda não conseguiram quebrar, usando outras maldições. Para torná-lo um alquimista de primeira classe, ele precisa provar essa pesquisa, e o Darling fala que é isso mesmo. Logo, nosso garoto fala que ele vai ajudá-lo com isso, com a sua habilidade de roubar maldições. O que choca muito o Darling na hora, se perguntando como esse moleque tem aura, e se ele não era um inútil sem habilidades. Mas ele vai pensando que se o que ele tá falando é verdade, é uma oportunidade perfeita para provar simultaneamente a oferta e demanda e a neutralização de maldições. Logo, ele pergunta o que o Crash quer em volta, e talvez ele queira que ele seja o seu namorado. Mas nosso garoto fala que não quer isso jamais, e ele vai adquirir muitas maldições no futuro, e ele quer que ele faça um remédio para reduzir essas maldições. E o Darling fala que misturar remédios é a sua especialidade, enquanto o nosso garoto pensa que roubar habilidades sozinho não é o bastante. E até mesmo a geração azul, que conseguiu usar habilidades extraordinárias, não conseguiram evitar a destruição do mundo, e um inútil como ele tem que usar todos os meios possíveis, seja remédio ou qualquer outra coisa. E observando o Crash, o Darling lembra que ele ouviu dizer que ele era um garoto que perdeu sua motivação por estar constantemente sendo comparado com a Charlotte, mas pelo visto não parece ser verdade. E a Charlotte é uma gênia avassaladora, e o seu irmão uma pessoa distorcida. Esses irmãos são realmente demais, deixando ele muito excitado e animado com isso. Logo, ele quer saber se ele pode perguntar algo para o Crash. O nosso garoto pergunta o que foi, e ele quer saber se ele vai para a academia no futuro. E o nosso garoto fala que obviamente sim, o que deixa o Darling extremamente mais animado e excitado ainda. Mas enquanto isso, o nosso garoto pensa que tem muitas habilidades boas pra cacete dentro da academia, e ele deve roubar. E assim o Darling fica muito animado, falando que então tudo bem, ele faz o que ele quiser com isso, mistura remédios ou o que for, e se for para envolver maldições, ele aceita. E o nosso garoto pensa que esse cara não mudou nada, nem antes nem agora. Mas ele comenta que deixando isso de lado, ele quer pedir outra coisa pra ele, e ele quer saber se ele conhece a doença da descoloração. O Darling fala que óbvio, é uma doença incurável que a pele fica preta, e eventualmente leva à morte. Assim o Crash pede pra ele fazer um remédio para essa doença, o que surpreende muito o loirinho, falando que ele deve saber o significado da palavra incurável. Até mesmo pra ele isso vai ser impossível. Mas o nosso garoto de saco cheio sabe que ele falou isso, mas mesmo assim ele conseguiu fazer na sua vida passada. Logo ele estende o punho e fala que ele consegue fazer isso. E Darling fala que ouvir isso fere o seu orgulho, mas fala que tudo bem, ele vai aceitar o desafio. Sendo assim, o Crash fala que quando ele terminar o remédio, ele deve mandar para sua mansão do Pinheiro Verde. E o Darling fala que tudo bem, ele vai entregar pessoalmente. E antes do Crash ir embora, ele fala que a propósito tem algo que ele não para de pensar. E ele quer saber se por um acaso ele gosta da sua irmã. O Darling muito animado fala que é claro, ele ama muito a Charlotte. Então o Crash pergunta por que dizer que o lugar ao seu lado está livre, ou falar sobre namorados. Mas o Darling pergunta o que ele quer dizer com isso. E pelo visto o Crash ainda é uma criança, e pode não entender ainda as coisas, mas ele gosta de homens também. E ele joga pros dois lados, assustando muito o nosso protinha, que abre a porta de uma vez e sai correndo, enquanto o Darling só dá risada da sua reação. E depois que o nosso prota foge do moleque, ele fala que esse cara é realmente lunático. Mas quando ele volta pra festa, ele se pergunta o que tá acontecendo, e o que é aquela multidão. E assim que ele chega perto da multidão, que está sendo arrastada por um cara muito aleatório, e é a sua noiva, Bianca. E nesse momento a Bianca vê o Crash de longe. Sendo assim, o Crash dá uma voadora na cabeça daquele moleque, jogando ele contra a mesa. E quando ele olha, o nosso garoto pergunta muito puto se ele está tentando tomar a sua noiva à força. E quem caralhos deu essa coragem pra ele? Mas o moleque muito nervoso pergunta como assim a força. Só que o Crash vai lá e fala que ele estava tentando colocar as mãos na sua garota, que só tem 12 anos. E ele pergunta se ele gosta dessas coisas, seu pedaço de merda. Mas o moleque muito nervoso fala que não é isso. E ele só estava seguindo ordens da princesa Cláudia, o que surpreende muito o nosso garoto sobre essas ordens da segunda princesa. E ele pergunta se ele tá falando da Cláudia Stallon. E o moleque fala que sim, ela mesma. A segunda princesa disse para levar a Lady Bianca até lá. Mas a Lady Bianca resistiu, então ele tentou levá-la à força. E não havia como evitar, foi uma ordem real. Logo nosso garoto começa a pensar que a Bianca é a filha mais nova da família Hardwatts, os governantes do norte. E devido a sua maldição, a reputação dela entre os nobres é baixa. Então ele se pergunta por que a princesa que sempre brinca com seus seguidores se daria o trabalho de convocá-la. Então ele sabe que com certeza tem algo de errado aí. Mas tem sim, deve ter alguma conexão, e ele já sabe qual é. É o maldito do Onyx. E esse moleque costumava perseguir a sua irmã mais velha. E depois que o Onyx foi derrotado no Santuário Estelar pela sua irmã, mesmo odiando a Charlotte, ele não conseguia se livrar da sua admiração por ela. Isso com certeza o deixou louco. E ele sabia que nunca conseguiria derrotar a Charlotte com o seu próprio poder. Então ele tá mirando nele em vez disso. E assim o nosso garoto suspira bem puto e pergunta se ele tava levando a Bianca pra isso. Mas no fim tudo bem, ele também vai com ela. Mas em vez da segunda princesa, ele vai ver o Onyx. E o moleque pergunta como assim Lord Onyx? E o porquê disso? O nosso garoto fala que ele serve a princesa, mas nem mesmo sabe quem deu a ordem para ela fazer aquilo. E é realmente inacreditável. Ele até adquiriu maus hábitos. Assim ele pega a Bianca para direto ao Onyx. E enquanto eles caminham pelo corredor, o nosso garoto vai pensando que, enfim, porque a Bianca recusou a ir. E ele conseguiu adivinhar quem estava por trás disso, porque já viveu isso antes. Mas com
12 anos, a Bianca não deveria ser capaz de entender a situação ainda. Então eles perguntam do porquê ela ignorou a ordem da princesa. E bem curioso, ele pergunta para a Bianca por que ela desobedeceu essa ordem. E a garota fala que é porque ele disse que era para esperar, o que surpreende muito o nosso garoto, deixando ele muito feliz, falando que ela fez um bom trabalho. E finalmente chega na sala de Onix está esperando, tem aquele tigrinho esperando por ele. E bem animado ele encara o Crash e fala que então ele realmente veio. O nosso garoto fala que tá ali pra ver o Onix. E o tigrinho fala que disse para deixar ele entrar assim que ele chegasse. Mas o nosso prota começa a pensar nesse tigrinho, o Barak Hogman. Ele se perguntava por que ele achou que ele era um espadachim de 2 espadas tão habilidoso. E onde foi que tudo deu errado. Mas ele tá aliviado que o Onix deu a ordem para ajudar. Só que antes que nosso garoto pudesse entrar na sala, o tigrinho fala que também tá curioso sobre ele. E pergunta que tal eles lutarem agora. Enquanto o nosso garoto fala de saco cheio, que lutar dentro do santuário é proibido e ele deve saber disso. Mas o moleque fala que lutou contra a Charlotte mesmo assim. Então lutar contra ele deve ser tranquilo. E o nosso garoto pensa que ouviu dizer que ele aguentou mais tempo contra a Charlotte do que o próprio Onix. E mesmo que os dois sejam especialistas, o nível do Onix é um pouco maior. Mas o seu senso de batalha é tão imprevisível que ele não consegue nem ler o seu próximo movimento. E antes que ele encontre o Onix, ele gostaria de evitar lutar contra esse cara. Mas vendo os seus olhos, parece que ele não vai desistir facilmente. Sendo assim, ele fala que tudo bem. E rapidamente o tigrinho avança. Só que o nosso garoto consegue desviar do golpe rapidamente. E depois se vira contra-atacando. Mas com 2 cambalhotas o moleque consegue desviar do ataque também. Só que nesse momento o nosso garoto dá um chute no seu peito. E depois com um soco de 1 polegada, ele acerta ele bem na cabeça, fazendo o moleque cair no chão com muita dor. Enquanto o nosso garoto só o encara. E o tigrinho se levanta com muita dificuldade, falando que o Crash é realmente maldoso. Enquanto o nosso protagonista fala que aquele que desafiou foi ele. E o tigrinho fala que sim, tudo bem, mas ele quer saber se ele pode pegar a sua arma primeiro. Mas o Crash pergunta como assim arma? E mais importante do que isso, ele quer saber se ele ao menos pode continuar. E o tigrinho pergunta como assim, mas logo depois ele cai no chão desmaiado, com o único golpe do Crash. E a Bianca, sem reação, mas surpresa, pergunta o que ele fez. O nosso garoto fala que usou uma técnica secreta da sua família, o golpe de 1 polegada, que há muito tempo um fracassado da família Varlen criou. E é uma técnica secreta que libera o máximo do seu poder destrutivo na menor distância possível. E dependendo da condição, pode até causar ferimentos internos. E antes de regressar, essa foi a única técnica que ele conseguiu salvar na mansão em chamas. E graças a ela, ele conseguiu sobreviver em incontáveis situações de vida ou morte. Assim ele fala para a Bianca que ele usou a melhor técnica que ele tinha. E ele não vai levantar por um tempo. Então agora eles podem entrar. E finalmente quando eles entram, o Onix e outra garota estão esperando por ele. Mas para a surpresa dos dois, alguém passa por eles. Mas o Crash tá focado no Onix. E o Onix fala que é hilário que ele realmente conseguiu derrotar o Barak Hogman. Mas o Protinho fala que enfim, ele usou a segunda princesa só para chamá-lo até ali. E ele pergunta se ele não estava ali exatamente para isso. Mas agora que ele está aqui, ele quer saber o que ele quer. E o Onix pergunta se ele realmente percebeu. E é estranho, ele ouviu algo diferente dele. E talvez os rumores sejam falsos. Só que o nosso garoto fala que foi ele quem espalhou os rumores de que era um inútil. Entretanto, se ele perder para ele hoje, os rumores vão mudar um pouco a partir de agora. Enquanto pensa que é porque é ele quem vai roubar a sua habilidade. E assim o Onix o encara bem sério, enquanto o nosso garoto começa a lembrar do Onix Glacier. E eles estiveram juntos desde a academia até a geração azul. E ele era um antigo amigo, entre aspas. E eles já passaram muito tempo juntos. E ele conhece muito bem esse moleque. O fato dele ter somente ficado com ele como um amigo porque ele era útil pra ele. E essa utilidade foi pelo pior motivo possível. E com o nosso garoto cara a cara com a morte, ele pergunta se o Onix está por ali e manda ele ajudá-lo agora. Mas o Onix fala para o Crash que se eles descobrirem que cair em uma armadilha foi culpa sua, ele certamente vai perder o seu lugar na geração azul. Mas se só ele sobreviver, ninguém vai ficar sabendo disso. O que surpreendeu muito o nosso garoto, que já pergunta se ele acha que vai ser tão fácil assim. E as lutas internas pelo poder já são bastante complicadas. E ele será definitivamente expulso por usar esse incidente como desculpa. Mas o Onix fala que tá tudo bem, ele vai jogar a culpa toda nele. E já que ele é odiado por todo mundo em sua volta, isso vai se tornar um grande problema. E assim, a verdade sobre esse incidente será varrida para debaixo do tapete. E ele com um sorrisinho muito sacana, agradece o Crash por ser o seu único amigo até o fim. O que deixa o nosso prota mais puto ainda, que mandou ele parar de falar merda com ele agora. E se ele alguma vez pelo menos considerou ser seu amigo. E ele só estava com ele desde o começo porque estava atrás da Charlotte. E hoje, ele ficou distraído o tempo todo porque ela vai se casar. E é por isso que eles acabaram nessa situação. E o Onix fala que é exatamente por isso que ele o odeia. Ele não tem talento nenhum. E ainda assim sua intuição é afiada. E essa parte dele sempre tenta atrapalhá-lo. E ele se vira como se não fosse nada, falando que já que a Charlotte está se casando hoje, essa relação também acaba ali. Mas ele pensa que talvez isso seja para melhor. Afinal de contas, a Charlotte não iria querer realizar um funeral bem no dia do seu casamento. O que deixa nosso garoto mais puto ainda. E no fim ele perdeu sua força para segurar na ponta do penhasco. E ele percebeu que ele era o seu fim e que ele iria morrer. Mas surpreendentemente nessa hora, quem o salvou foi o arrombadinho do Arthur. E foi naquele momento que o Arthur salvou a sua vida. E eles acabaram ficando juntos no mesmo time. E de volta ao presente, o nosso garoto vai pensando que embora isso tenha sido o começo de uma catástrofe ainda maior, após o Onix ter sido expulso da geração azul devido ao testemunho do Arthur, ele ficou muito puto de como o Onix tentou se casar com a princesa por desespero. Mas e agora? Nada disso aconteceu. E nessa maneira o Onix encara o nosso garoto e fala que a sua cara, o jeito que ele fala, realmente é igual a Charlotte. O que deixa nosso prota muito puto, pensando que esse desgraçado não mudou em nada. E assim ele manda ele não falar o nome da sua irmã tão casualmente. E como assim ele disse
disse que eles se parecem. Dessa maneira ele arma sua base e parte pra cima do Onyx falando que é isso mesmo. Assim como ela, ele é o tipo de pessoa que não foge de uma luta. Mas o Onyx não expressa nenhuma reação, bloqueando o ataque como se não fosse nada. Só que nesse momento o nosso garoto dá um giro na sua habilidade e tenta contra-atacá-lo. Mas mais uma vez o Onyx o bloqueia e depois pega na sua perna e joga ele pra longe. Só que o nosso garoto consegue cair na pose ainda. E ele pensa que isso vai ser difícil. E o Onyx lá na frente pergunta se isso é tudo que ele tem. E seria melhor ele usar alguma arma, já com o moleque ativando a técnica secreta da família Glaser, o estilo de madeira celestial. E o nosso prota sabe que essa é uma técnica especial que fortalece as plantas com aura para manipulá-las à sua vontade. E combinando com a sua habilidade de regeneração, ele consegue manipular várias plantas e estender os limites dessa técnica. E encarando ele, o Crush pergunta se ele quer que ele use uma arma. Então tudo bem, ele vai enfrentá-lo usando o pau que ele ama. Tá, isso ficou um pouco sugestivo, mas tudo bem. E obviamente isso o deixa muito puto, perguntando se mesmo. Então ele manda ele tentar defender isso ali. Mas para a surpresa do Onyx, o nosso garoto vai desviando de todos os golpes, deixando o moleque em choque se perguntando como é que ele conseguiu desviar disso. E faria sentido se fosse um gênio como a Charlotte, mas ele é só um inútil. E eles perguntam se por acaso ele despertou solidamente ou algo assim. Mas o nosso garoto pensa que pra ele não é diferente do seu inimigo natural, porque ele viu suas habilidades até que ele enjoasse delas antes da sua regressão. Então ele o conhece como a palma da sua mão. E logo aparecendo bem na sua frente, ele pergunta se por acaso ele tá pensando na Charlotte de novo, o que deixa o Onyx mais puto ainda, falando que só porque ele tava quieto até agora, não quer dizer que ele vai aturá-lo, e ele deve tomar cuidado com o que fala. Ativando outra técnica, o estilo de madeira celestial forma 5, o gigante de madeira. E ele com um sorrisinho de psicopata manda ele tomar cuidado agora. E nesse momento aquela garota volta para a sala e fala para o Lord Onyx que ele não deve fazer isso. E ela pensa que se aquilo atingir o Mestre Crash diretamente, as consequências serão irreversíveis. Só que o nosso garoto calmamente vai pensando que dentre todos os livros da biblioteca, tinha um minúsculo manual secreto. E o autor era um ancestral que balançou sua espada continuamente até os 80 anos. E ele não possuía talento. E era simplesmente um homem que repetia infinitamente treinos de balanço mundanos. E o manual escrito em seus últimos anos era bem curto, documentando apenas suas práticas de balanço. Mas a técnica exigia um estado de unidade entre ele e o objeto. Um reino inalcançável por meio de um estudo marcial superficial. Entretanto, já que ele se envolveu em situações semelhantes inúmeras vezes devido à sua maldição, o nosso garoto é capaz de compreender a técnica secreta do seu ancestral. E dessa maneira a espada se tornou ele, e ele se tornou a espada. Então com um simples graveto de madeira, ele balança ele pra frente, ativando a habilidade uma espada, uma simples verdade, cortando o gigante de madeira ao meio, como se não fosse nada, o que choca muito as garotas. Mas eu não sei muito bem se chocou a Bianca, pois ela não tem reação. Só que no caso do Onyx, ele ficou completamente perplexo. E bem na sua frente, o nosso garoto manda ele não ser arrogante demais, mandando ele entender o seu lugar. Mas depois que o Crash derrota o Onyx e o seu gigante de madeira, o nosso garoto fica completamente cansado, pensando que ele fez merda, pois ele pretendia se segurar o suficiente para facilitar o roubo da habilidade. Mas porque ele colocou toda a sua força naquele ataque, ele não consegue mover um único músculo. E merda, ele não consegue nem mesmo falar algo. E percebendo seu corpo todo tremendo, a Bianca vai até lá falando que vai ajudá-lo. E outro que aparece é o Darling, e nesse momento a Bianca abraça ele para tentar carregá-lo, mas obviamente ela não consegue, e só machuca ele mais ainda. E percebendo isso, o Darling fala que nesse ritmo, o Crash vai morrer, então ela pode deixá-lo com ele. Sendo assim, ele agarra o Crash e vai caminhando até a saída, enquanto as pessoas em volta se perguntam que comoção é essa, e se aquele inútil realmente derrotou o Onyx. Mas sem chance, ele era filho de talento da família Valiant. E escutando tudo isso, o Darling fala que parece que os rumores já estão se espalhando, e ele não tinha planejado nada em larga escala. Mas no fim, esse garoto será uma celebridade assim que acordar. E além disso, aquela expressão do Onyx deixou ele preocupado. Ele tem um pressentimento que alguma coisa vai acontecer depois disso. E do lado de fora ele comenta com o nosso garoto dormindo que ele não pode morrer até ajudá-lo com a sua pesquisa. Mas após esse banquete, vários dias se passaram, e o nosso garoto na mansão verde continuou treinando calmamente, com todo o seu foco e força, e percebeu que finalmente ele se recuperou daquele dano da espada. E se ele tivesse usado continuamente para encurralá-lo até o fim, ele estaria numa situação pior do que a do Onyx, e ele estava inconsciente até chegar em casa. E se ele não tivesse desmaiado naquela hora, ele poderia ter pelo menos finalizado as preparações para roubar a sua habilidade. Mas no fim não deu certo, e ele tinha dois jeitos em mente para fazer isso. O primeiro método era desbloquear o cadeado do capuz negro, e o segundo método era induzir o oponente a duvidar da sua habilidade. E o método que ele pretendia usar no Onyx era o último, e esse método é categorizado por ser fácil de se fazer. E se ele conseguir derrotar o seu oponente de uma forma esmagadora, por conta do seu gigante de madeira ter caído com um único ataque dele, a dúvida que o Onyx sentiu se espalhou como ondas por perder para um inútil que ele desprezava. E ele começou a duvidar da sua própria habilidade e dele mesmo. Mas o nosso garoto fala que mesmo que demore, a habilidade dele de recuperação eventualmente será sua. E é por isso que pelo próximo ano até a academia, ele quer passar o dia todo treinando para superar os gênios. E assim que o treino acaba, o nosso garoto sai do quarto, dando de cara com Mallory
Elliot. E o velho fala que o mestre Belloc chegou à mansão do Pinheiro Verde, enquanto o nosso garoto fala que parece que a sua paciência já se esgotou. E o velho fala que recusou sua mensagem 22 vezes. Mas o Pratinha fala que não pode ignorá-lo mais, então manda ele entrar. E o velho fala que entende. E chegando ao lado do Crash, a Bianca aparece com um pouco de água. E o nosso garoto pergunta qual o seu problema e por que ela está tão distante. Mas ela fala que ele cheira a suor. E ele pergunta se é realmente isso. E cheirando ele mesmo, ele fala que é por conta dos resíduos expelidos quando se usa a aura. Mas ele pensa que talvez seja porque ele está acostumado com o cheiro da erosão, que ele não sente nada. E esse a Bianca fala que ele deveria tomar um banho antes de se encontrar com seu irmão. Mas ele fala que não. Provavelmente ele vai acabar se mudando de novo de qualquer jeito. E a Bianca fala que então tudo bem, mas pede que, por favor, ele não se aproxime. O que surpreende muito o nosso garoto, perguntando se ela está dando ordens para o seu noivo. E ele fala para a Bianca que ela realmente cresceu. E simplesmente ela começa a fugir do cheiro dele, enquanto o nosso garoto vai correndo atrás dela. Enquanto ele vai pensando que ela é como uma irmãzinha, que ele não consegue evitar provocá-la. E os seus conhecidos diante da regressão estariam olhando friamente para ele agora, chamando ele de molengo ou algo do tipo, e perguntando se ele acha mesmo que pode parar a destruição do mundo desse jeito. E mais uma vez, nosso garoto lembra do Arthur, e ele odeia ter que admitir isso, mas exceto por aquele momento final, ele foi um herói que sempre esteve na linha de frente, nunca baixando sua guarda. E ele pensa que falando nisso, onde ele tá agora e o que ele tá fazendo. Só que nesse momento o Belloc aparece bem atrás dele, perguntando se por um acaso ele tá flertando com a sua noiva. E parece que os dois estão se divertindo bastante. Mas rapidamente nosso garoto fala que todo mundo precisa se divertir um pouco, e o Belloc me encara bem sério, e percebe que aquele garoto que tinha tanto medo dele, que nem fazia contato visual, mudou completamente, olhando diretamente para os seus olhos. E talvez os rumores dele ter derrotado o Onyx sejam reais. Mas interrompendo seu pensamento, o nosso garoto fala que a propósito, ele deve estar ocupado, mas mesmo assim veio até a mansão Pinheiro Verde. E o Belloc pergunta como assim ocupado. E o nosso garoto fala que a academia vai estar aceitando alunos novos, baseado nos resultados dos exames, ao invés de seus status. Então ele deveria começar a se preparar para isso. Mas obviamente, escutando isso, o Belloc fica muito puto, pensando que esse moleque tá provocando ele. Um simples merda provocando ele. E até mesmo o império mais forte do mundo tem medo de Valen, e nem se atreve a atacar o reino de Starlo. E a família Valen está em um nível completamente diferente comparado às outras casas nobres. E ele é o descendente direto dessa família. E esse merda tá falando para se preparar para os exames da academia. E pelo visto ele ficou muito convencido, só porque derrotou alguém como o Onyx. E ele fala bem puto, mas disfarçando que isso é uma piada engraçada. Mas bem, ele supõe que seja apenas natural para um plebeu se preocupar com o que pode acontecer na academia. E o nosso garoto fala que acha que sim. Enquanto o Belloc se pergunta que tipo de atitude é essa desse garoto. Mas mudando de assunto, ele fala que na verdade, ele tem um motivo pelo qual ele veio ali hoje, e é para entregar uma ordem. E o nosso garoto pergunta que ordem é essa. E o Belloc fala que eles irão impedir a erosão mundial que ocorreu no Monte Gerrilak. O que deixa nosso garoto bem surpreso, falando que esse tipo de missão não seria obrigatória até os 15 anos. Mas o Belloc manda ele não se preocupar com isso, pois ele irá acompanhá-lo como seu guardião. E certamente o seu irmãozinho que supostamente derrotou o Onyx Glacier não estaria se borrando para algo assim. E o nosso garoto pensa que esse cara tá querendo testar sua força, para ver se pode mantê-lo sob controle. Mas mesmo assim ele fala que tudo bem, ele vai com ele, pois ele tá muito mais acostumado a lutar contra a erosão do que com essa vida cotidiana pacífica. E mesmo que isso seja uma armadilha dele ou não, ele tem um plano para isso. Só que nesse momento lá atrás, a Bianca pergunta pra onde ele tá indo, e ele fala que estará fora por um tempo para lidar com a missão da erosão, mas ela não pode ir com ele. E simplesmente ela fala que sim, ela não vai. E logicamente falando, mandar uma criança de 13 anos para lidar com esse tipo de missão é um completo absurdo. O que deixa nosso prota surpreso, mas o Belloc muito puto, chamando ela de princesa amaldiçoada. Só que o nosso garoto dá um passo à frente, falando que ela é a sua noiva, e certamente o seu querido irmão mais velho não levaria a sério as palavras de uma criança de 12 anos. E mesmo o Belloc rangindo os dentes de raiva, ele se vira e não faz nada. Enquanto o nosso garoto faz querendo a cabeça da Bianca como se fosse um cachorrinho, dizendo que ela fez um bom trabalho. Mas ela fala que não fez nada. Só que ele diz que mesmo que ela não esteja ciente disso, está tudo bem. Mas a Bianca o encara ainda sem reação e pede que, por favor, ele não desmaie de novo. E o nosso prota fala que tudo bem, ele vai indo nessa, pois ele tem muitas coisas para fazer hoje. E assim nos é explicado sobre a corrosão do mundo, que é um fenômeno onde nosso mundo é literalmente corrompido por outro mundo. E com o tempo, espécimes corrompidas aparecem. E em outros tempos, mudanças climáticas acontecem. E se a corrosão continuar, a própria área vira outro mundo. E chegando nesse meio que outro mundo, o Onyx comenta com os outros que então um pântano se formou no Monte Gerrilak e foi dado como uma corrosão de 3 estrelas. E ele pergunta se a equipe de purificação lhe disse algo. Mas aquele carinha fala que eles disseram que começariam seu trabalho assim que o chefe fosse derrotado. E o nosso prota começa a pensar nessas 3 estrelas. Um nível que uma ordem de cavaleiros, de nível médio e especialistas, poderiam lidar sem problemas. Além disso, o Belloc pode parecer assim, mas ele é do nível de especialista de alto nível. E ele deveria ser capaz de derrotar o chefe dessa zona corrompida sem problemas. E nesse momento o Belloc vai até o Crash e fala que ele o trouxe ali para dar a ele um especialista de baixo nível, um pouco de experiência. E o nosso garoto, se fingindo de besta, fala que sim, irmãozinho. Mas ele sabe que experiência é o cacete. A razão pela qual ele o seguiu é só que ele quer botar pressão nele. E é para somente uma coisa, para testar temporariamente a solução para o seu surto. E dessa maneira, no meio do campo de batalha, os cavaleiros vão derrotando vários monstros, e alguns vão ficando bem cansados, pois nesse ritmo não haverá fim, eles são quase infinitos. Mas o outro manda ele olhar para aquela direção, que é o nosso prota falando que essa espécie
parece corroída não tem cabeça, mas tem dentes, e se for mordido, ele inchará. Então eles devem se certificar de envolver seu corpo com aura. E obviamente os cavaleiros menos experientes ficam muito animados com o Lord Crash e encantados com a sua inteligência, e perguntam se ele já lutou contra um corrompido antes. Mas o Protinho fala que ele só tem 13 anos, e é estranho o suficiente ele ter chegado tão perto de um. Só que obviamente, escutando isso, o Bellokin fica mais puto ainda, pensando que para um inútil, por que diabos esse moleque tá tão calmo na sua primeira zona corrompida? E quando ele veio para a zona corrompida aos 15 anos, o seu orgulho foi completamente despedaçado. Mas como ele pode se dar ao luxo de dar conselhos aos cavaleiros, isso é completamente diferente da sua primeira vez. Mas ele sabe que não deve se comparar com esse inútil, enquanto o nosso garoto só sorri para ele, como se ele fosse inferior. E esse olhar deixa o Bellokin mais puto ainda. E nesse momento ele se vira, sacando a sua espada para derrotar outros monstros. E assim o Bellokin vai pensando que só uma hipótese, se o Crash crescer como a Charlotte e superá-lo, no final ele viraria o inútil de Valen. E observando isso, nosso garoto vai até ele e fala que eles irão chegar à localização do chefe em breve. E o Bellokin, fingindo calma, fala que ele está com sorte hoje. Isso parece mais fácil do que a sua primeira vez. E parece que não tem outras espécies corrompidas por perto além do chefe. Mas o Crash fala que isso é mais um motivo para ficarem em guarda, pois parece que tem um chefe de 3 estrelas capaz de manter toda a corrosão sozinho, o que surpreende muitos cavaleiros. Mas obviamente o Bellokin, tentando passar por cima dele, manda os seus cavaleiros não borrarem as calças assim e não se abalarem pelas palavras de uma criança. E o Crash, saindo dali, vai pensando que, bom, eles irão perceber por si mesmos, e agora ele deve focar no que ele precisa fazer. E nesse momento ele começa a observar o local, e percebendo que consegue ver a energia do mundo corrompido, e tá mais clara do que antes da sua regressão, graças ao veneno da imersão extrema do sangue. E agora o que ele precisa fazer é engolir isso. E é só agora que ele está começando a ficar nervoso, pois agora é pra valer. E no momento em que ele engole energia corrompida, ele começa a sentir uma dor extrema no seu corpo, e depois já vomita sangue na hora. E os cavaleiros vão até ele perguntando se está tudo bem, enquanto o nosso garoto diz que só tropeçou, mas o seu irmão fala que ele está se esforçando demais para sua primeira vez. Ele pode dar carona nas suas costas se ele quiser, só que o nosso prota fala que tá tudo bem, enquanto ele se pergunta do porquê ele vomitou sangue do nada. E pelo visto a energia corrompida é como um veneno potente, então ele acha que isso era esperado. Mas mesmo assim, ele não tem outra escolha a não ser fazer isso, e foi por isso que ele masterizou o veneno de imersão extrema do sangue. E primeiro, assim como o manual secreto diz, ele vai tentar misturar sua aura com a energia, e a aura circula sem parar. E se a aura, como um grande rio, absorver a energia corrompida, eventualmente se fundirá ao grande rio, criando uma nova cor que não pode ser pintada por cima. Então esse é o efeito posterior do surto. E sentindo essa diferença no seu corpo, ele percebe o mundo à sua volta mudando bastante, e pensa que ele não teria conseguido aguentar isso em condições normais. E nesse momento é hora de usar aquela técnica secreta, pois após o Demalius Valen, a biblioteca foi fechada, e acreditou-se que ela tinha sido apagada da história. Mas um dia, um ancestral cego descobriu um arquivo secreto. Entretanto, dada a sua cegueira, ele não pôde ler o arquivo, e ele não teve escolha no se fechar a porta do arquivo secreto. Mas, para que alguém como ele não aparecesse novamente, ele decidiu deixar um único manual secreto no arquivo. E o nome daquela técnica secreta era uma percepção suprassensorial, capaz de detectar todas as sensações através da aura. E ela era chamada de sexto sentido. E por enquanto ele só consegue estender as pontas dos seus dedos, mas isso é o suficiente para saber onde ele está. E o lugar que ele está agora não é um mundo coberto pelo surto. E ele começa a perceber que o surto está diminuindo, e ele foi capaz de superar o sexto sentido. Mas é claro, isso é só uma solução temporária. E se ele absorver a energia do mundo corrompido, pode acontecer um surto a qualquer momento. E nesse caso, ele ainda vai precisar da boneca amaldiçoada da Bianca, aquela maldita maldição. Mas mesmo que seja uma medida de parada, não muda o fato de que ele foi capaz de aguentar. E essa é a primeira vez que ele conseguiu evoluir para o próximo nível. Só que enquanto ele pensava nisso, ele sentia algo monstruoso nas suas costas. E assim que ele se vira, tem um monstro gigantesco com um rosto meio humano encarando ele. E assim que o monstro abre os olhos, o nosso garoto fica em choque com esse monstro imenso. E nesse momento todos começam a gritar, falando que esse é o chefe. E o chefe, com a cabeça gigantesca, começa a gritar para todos, assustando muito Bellokin, o nosso garoto, e todos os outros cavaleiros. E rapidamente os irmãos reconhecem esse monstro como um Sengank, o demônio das 1000 faces, de classe 3 estrelas. E nessa hora o Bellokin grita para todos se prepararem para a batalha. E depois que eles ficam em posição para a batalha, o Bellokin ativa o Ignis, a sua habilidade secreta, sendo coberto por chamas. E os cavaleiros ficam surpresos com a habilidade do Lord Bellokin, que é sempre linda de se ver. Mas não só isso, o seu poder destrutivo é imenso. Afinal de contas, é uma habilidade que incinera o alvo independente do que seja. E observando aquilo, nosso garoto fica muito encantado com o Ignis. E ele sabe que essa habilidade é a que queimou seu braço antes, quando esse Bellokin desgraçado perguntava se agora ele enxergava a diferença entre os seus poderes. E ele não tem tempo para lidar com esse lixo como ele. E observando as costas do Bellokin, o nosso garoto pensa que nessa regressão, ele era completamente maluco. Mas e agora? Eles perguntam como ele é, e ele sinceramente espera que ele não tenha mudado, já ativando a habilidade Capuz Negro. E nesse instante aquele monstro das 1000 faces vai atirando na face de um cavaleiro, deixando ele desesperado. Mas outro consegue bloquear o ataque, falando que essa maldição que apaga o rosto. E até mesmo os seniors estão tendo dificuldade para lutar contra os 8 braços. E não há como aprendizes como eles evitar essas grandes maldições. E se chegarem a esse ponto, a sua única escolha é fugir dali. Só que obviamente
o Belloc atrás deles, manda que eles ataquem sem pensar em nada, jogando o Ignis pra cima daquele monstro, e o monstro começa a queimar os seus outros rostos, e se incendiar por completo, e o Belloc manda eles não desistirem, pois ele vai criar uma abertura para eles atacarem. E os cadetes falam que sim, é como esperado do Lord Belloc, e até mesmo o chefe é incapaz de lutar contra o Sr. Belloc. E recebendo toda essa glória, o Belloc claramente fica muito satisfeito, e ele começa a olhar pra trás perguntando como o Crash está, observando todo esse espetáculo, mas ele encara o Crash lá atrás, aparentemente com medo, mas ele percebe que ele tá olhando para o demônio das 1000 faces ao invés dele, e assim que ele se vira, o demônio das 1000 faces começa a chorar sangue, e nesse momento o Belloc fica em choque, percebendo que com certeza tem algo de errado com esse monstro, e nesse ritmo isso vai ser perigoso, sendo assim ele dá um grande salto, desviando do golpe do monstro, mas ele começa a sentir uma pressão imensa no seu corpo, e ele percebe que com certeza ele deve matar esse demônio o mais rápido possível, antes que mais alguma anomalia aconteça. Logo ele ativa o Ignis na potência máxima, mandando todos os cavaleiros atacarem o demônio agora mesmo, mas ele percebe que ele imbuiu seu ataque com aura, mas mesmo assim não teve nenhum efeito, e ele manda os cavaleiros ouvirem bem, e lançarem o próximo ataque, antes que esse monstro se transforme novamente. Só que nesse momento ele percebe algo muito silencioso, que é o seu ambiente ao redor, e assim que olha para trás, ele nota que todos estão sem rosto, e ele percebe finalmente que é essa maldição do demônio das 1000 faces, mas ele nota que ele nem mesmo tocou, só que mesmo assim ele perdeu metade do seu rosto, e eles perguntam se aquele sentimento estranho de antes era a maldição dele, e ele percebe que o monstro o pegou, e ele começa a ficar com muito medo, pensando que isso é ruim, e ele vai morrer ali. Nesse ritmo ele com certeza vai morrer, e depois de claramente correr bastante, o Belloc pergunta se o demônio das 1000 faces ainda está por perto, e o quão longe eles estão do local. O nosso garoto fala que, quem sabe, eles já caminharam bastante, e mesmo assim ainda não chegaram ao exterior, e isso implica que a corrosão mundial pode ser um espaço fechado. Logo Belloc fica desesperado, pensando que então eles não podem sair dali até derrotarem aquele demônio, e ele fala que isso é uma droga, mas o nosso garoto fala para o seu irmão que, na verdade, ele tem uma técnica secreta que pode ajudá-los, e foi algo que a irmã Charlotte passou pra ele, e o motivo pelo qual ele conseguiu lutar contra o Onyx no Santuário Estelar foi por conta dessa técnica secreta, e o Belloc pergunta se é uma técnica secreta da Charlotte, e ele sabe que até mesmo uma pessoa como a Charlotte tinha sentimentos especiais pelo irmão nascido da sua mãe também, mas ele se pergunta se ela realmente possui emoções. Sendo assim, ele pergunta para o nosso garoto se ele realmente acha que consegue derrotar aquele demônio com essa técnica secreta. O nosso prota fala que sim, ele consegue, e em vez de evitar ele, apenas para morrer perdido ali nessa área corrompida, ele acha que vale a pena tentar, e ele entende que ele não confia nele, mas ele pergunta para o seu irmão se ele não confia nas habilidades da sua irmã Charlotte, o que deixa o Belloc em um profundo poço de desespero, mas com sua voz tremendo ele fala que sim, afinal a Charlotte é um gênio, mas se eles falharem, será o fim para eles dois. Só que atrás do Belloc, nosso garoto dá um sorrisinho muito confiante, pensando que o pegou, e pede para ele que por favor não se preocupe, pois ele absolutamente não irá falhar. E assim os dois irmãos se escondem numa moitinha, enquanto o nosso garoto fala que o demônio está se aproximando, e ele pergunta para o Belloc se o seu Ignis está pronto. O Belloc fala que sim, então o prota fala que agora eles irão começar, dando um passo à frente com a sua espada, e o seu corpo começa a ser rodeado de aura, enquanto o Belloc fica em choque observando aquela cena, se perguntando que técnica é essa, e que tipo de foco monstruoso é esse, e essa aura em volta dele, ele nunca viu uma aura tão pura, e ele ficou hesitando quando ele falou da Charlotte, mas adicionar as chamas de Ignis, a técnica secreta dela, não importa o quanto ele praticava, nunca conseguiu dominar aquela técnica, então por que ele consegue fazer isso? Logo nosso garoto chama pelo irmão Belloc, e o Belloc fala que sim, e o Crash pede que por favor, ele dê a ele o seu Ignis, e o Belloc concorda sem hesitação alguma, enquanto o nosso garoto está coberto pela sua aura, juntamente com o Ignis, e nesse momento tudo fica em silêncio, e assim o Crash fala para o seu irmão que parece que ele vai conseguir fazer isso a tempo, e ele não precisa que ele consiga um tempo para ele, o que surpreende muito o Belloc, perguntando como assim, e ele começa a observar que as chamas do Crash estão queimando mais intensamente do que as suas chamas jamais queimaram, e essa espada provavelmente vai matar o demônio das 1000 faces, e no dia de hoje ele perdeu seus subordinados, também o seu olho direito, e no instante ele só pôde correr pela sua vida, e se o Crash derrotar aquele demônio, então significa que ele é mais fraco do que aquele inútil, e dessa maneira o demônio aparece na frente do nosso garoto, com o Crash cortando o monstro ao meio, usando o Ignis do próprio Belloc, e observando aquilo, ele começa a lembrar em todas as cenas desse dia de hoje, e ele nota que o seu irmão inútil usou apenas um ataque para derrotar o monstro que ele não conseguiu derrotar, e dessa maneira o mundo corrompido se abre, e tudo volta ao normal, com o sol aparecendo novamente, enquanto o nosso garoto na frente do Belloc fala que agora tudo está acabado, e o Belloc começa a ranger os dentes de raiva, e fala que isso foi muito fácil, e dando risada ele parte para cima do nosso garoto, com a sua mente completamente quebrada, mandando que ele morra, só que nesse instante, o Crash que já esperava por isso, bloqueia o ataque facilmente, o que surpreende muito o Belloc, perguntando por que ele não consegue usar o seu Ignis, enquanto o nosso garoto agradece ao seu irmão mais velho, por ele nunca ter mudado, e isso é completamente culpa sua, e as condições de desbloqueio do Belloc são, primeiro, dar a parte do Ignis para o oponente por sua vontade própria, e depois, reconhecer que aquele oponente controla o Ignis melhor do que ele, e finalmente o colapso do orgulho, e agora que o Belloc não consegue usar o seu Ignis, o nosso garoto consegue derrotá-lo facilmente, abrindo um buraco no seu peito, pois no momento que ele tentou atacá-lo, o seu Ignis se tornou do Crash, e com o Belloc gemendo de dor, o nosso garoto fala para ele que ele também achou que seria bom se ele pudesse se dar bem com seus irmãos, desde
desde o começo. Mas não importa o quanto ele tentava, aquilo não se tornou verdade, por causa da sua hostilidade. Mas mesmo assim, já que eles são irmãos, ele tinha um pingo de esperança que ele iria reconhecê-lo pelo menos uma vez. Mas felizmente parece que ele não teve essa escolha. E ele tampa a boca do Belokin com a carne daquele monstro, que adiciona mais poder à sua maldição, fazendo o Belokin perder os 2 olhos. Enquanto nosso garoto pergunta o que ele acha disso, e ele se contorceu de dor assim, quando ele queimou seus braços e o seu rosto também. E ele continua observando o Belokin se debatendo de dor, e depois de alguns segundos ele finalmente para, enquanto nosso garoto olha para o céu brilhante e dá muita risada, falando que o tempo está ironicamente bom hoje. E esse é o fim do Belokin. E mais tarde, na casa principal dos Valen, os cavaleiros ficam em choque com essa afirmação da Horda de Cavaleiros do Lord Belokin sendo dizimada. E eles conversam que a corrosão foi elevada para 5 estrelas, e disseram que era necessário um especialista de classe superior para derrotá-lo. E se o Lord Belokin não tivesse se sacrificado, o Lord Crash não teria sobrevivido. Mas o mordomo direto do Belokin pergunta o que diabos ele tá dizendo, e se somente aquele inútil sobreviveu. E o velho mordomo-chefe dos Valen manda ele tomar cuidado com o que fala. Esse é o irmão que o Lord Belokin se sacrificou para proteger, e ele não deve deixar a morte honrada do Lord Belokin ter sido em vão. E do lado de fora desse local, o nosso garoto observa todo, enquanto pensa que parece que eles acreditaram no seu testemunho, então ele não precisa se preocupar com isso. E graças ao Belokin, ele obteve muitos resultados nessa expedição, e ele confirmou que consegue controlar os surtos que ocorrem com seu sexto sentido, e se tornou mais apto para usar o veneno da imersão extrema do sangue. E através do Ignis, ele ganhou até mesmo chamas negras. E já que o Ignis é uma habilidade que pode incendiar qualquer coisa, ele tentou aplicá-la ao seu poder de corrosão mundial, mas nunca esperou que ela tivesse esse efeito. E com certeza esse poder de chama negra superou as suas expectativas. E ele pode usá-la como carta na manga. Mas o único problema restante é com a casa principal, que vai realizar uma investigação sobre os fenômenos anormais nas zonas de corrosão mundial. Logo nosso garoto bate na porta, e a pessoa do lado de dentro manda que ele entre, enquanto o Crash pensa que parece que eles ainda não sabem a causa nesse ponto, mesmo que na verdade seja obra de um corroedor mundial, e o corpo principal do corroedor está submerso em um sonho eterno, e ele só podia ver o mundo através dos seus lacaios, os chamados mortos-vivos, e já que eles começaram a se mover, ele pode dar de cara com um deles em breve. E no momento que o Crash entra na sala, uma mulher fala que então o Lord Crash chegou, e ela esteve esperando por ele, e essa garota é a Sephiroth, que faz parte da equipe de investigação da corrosão mundial, uma investigadora de classe 4, só que observando a estrela no seu pescoço, o nosso garoto fica bem atento àquilo, reconhecendo rapidamente aquela estrela negra, e ele fala um pouco envergonhado que não esperava encontrá-lo tão cedo, mas a Sephiroth pergunta como assim, e se ele por acaso conhece ela, mas nesse momento ele dá um passo à frente, chamando ela de morto-vivo, falando que quer fazer um acordo com ele, pois ele vai apagar a sua imortalidade. E nesse momento a tal Sephiroth, ou outro ser sombrio, dá um sorrisinho perguntando se ele é o regressor, e ele estava procurando por outra coisa, mas nunca esperou capturar um alvo tão irrelevante. Mas o que não é irrelevante é o like nesse vídeo e sua inscrição no canal. E rapaziada, essa é mais uma obra nova, e se vocês gostaram dela e quiserem a próxima parte, a meta para esse vídeo são 5.000 likes. Ah, e claro, não se esqueça de hypar esse vídeo que me ajuda demais. E para apoiar mais ainda o canal, se torne um membro, clicando em seja membro aqui embaixo. E no mais é isso, gente. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!